Boa noite, amada igreja. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Vamos ficar em pé. Vamos buscar as nossas Bíblias em João capítulo 1, capítulo 3, versículo 19 e João capítulo 1, versículo 9. João capítulo 3, versículo 19 e João capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 1, versículo 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por nós estarmos nesse santuário louvando e engrandecendo o Teu nome. Nos fala através da Tua palavra o que nós precisamos para esse tempo. Que Teu Espírito Santo possa nos guiar. Santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é verdade. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E nós vamos falar nesse tema, a maravilhosa luz de Cristo. Hoje de manhã, no boletim, eu coloquei um pouquinho, do que é uma visão ao respeito da luz, da maravilhosa luz de Cristo. Temos estudado muitas vezes isso, mas vemos como Deus vem falando, E João 3,19, que foi o primeiro texto que nós tomamos, ele mostra claramente o amor de Deus, um amor manifestado ao mundo, enviando seu Filho para morrer por toda a humanidade. E isto é um ato de grande amor que ele manifestou da parte de Deus para o mundo. Nós sabemos que é um amor imerecido, nós não merecíamos esse amor e ele se deu, se doou ao nosso favor. Mas o texto também deixa claro que haverá uma condenação. O fato de Deus ser amor não deixa Deus deixar de ser um Deus de justiça. Então o texto claramente especifica que vai ter um julgamento, vai ter um juízo. Mas o texto também explica as bases desse juízo. Em que está baseado esse juízo? Por que Deus condena o pecador? Então, os atributos de Deus, ou os atributos em Deus estão bem distribuídos. Deus não é totalmente amor, nem somente justiça. Deus é amor, e quando Ele tem que aplicar a justiça, Ele aplica a justiça com o coração de Pai. Deus é um Deus amoroso e justo, e nós confiamos nos critérios da justiça de Deus. Então a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Ele veio ao mundo, mas Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Versículo 17. E o versículo 18 também deixa claro que quem não crê no Filho de Deus já está julgado. Já tem uma condenação sobre ele porque não crê no nome do Filho de Deus. E esse texto explica maravilhosamente que Deus é justo. E que Deus não condena simplesmente porque Ele é Deus e Ele decidiu condenar esse e condenar outro. Não, Ele explica os termos. Em que consiste essa condenação? Ele explica, Ele coloca as razões bem claras de por que Ele está ou irá fazer um juízo. Então nesse texto Deus faz questão de explicar por que Ele julgará. Deus manda seu Filho, seu único Filho, em um ato de amor pela raça humana, para morrer pela humanidade, sabendo que não havia outra solução. Se tivesse tido outra solução, talvez Deus poderia ter usado outra solução, mas Ele enviou seu Filho, o que nos faz nós entendermos que era a única solução para a humanidade. E Ele mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê
todo aquele um grupo indeterminado, talvez em nosso entendimento, não no entendimento de Deus. Um grupo indeterminado, todo aquele que nele crê, não se perca, mas tem a vida eterna. Então havia, evidentemente, um grupo que não iria crer. E como não iria crer, então havia também uma condenação. E havia também algumas consequências que esse grupo que não iria crer ia ter. E o texto continua dizendo que quem crê no Filho de Deus não perece, senão que tem vida permanente em Cristo. E quem não crê é condenado eternamente. Ou seja, que tudo está condicionado a crer ou não crer. Deus faz tudo pela raça humana. Ele já fez tudo pela raça humana. O único que Deus não faz é crer por nós. Deus não vai crer por mim. Ele não pode fazer isso. Mas se Ele me dá a fé que provém dEle, e através do seu Espírito Santo Ele nos convence, e a assistência do Espírito Santo no processo da redenção é a chave para nós podermos ser salvos pela sua graça. Então tudo está condicionado a isso, a crer ou não crer. E o versículo 19 explica que a condenação é por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, preferiram mais as trevas que a luz. Uma vez sendo iluminados pela luz do Senhor, eles preferiram as trevas. Não é que não foram iluminados, é que foram iluminados, mas preferiram as trevas. Por quê? Porque suas obras eram más. A luz de Cristo veio, os iluminou, descobriu seus pecados, mostrou a sua verdadeira condição. A luz de Cristo mostrou para eles o seu interior. E mesmo depois de tudo isso e tamanha manifestação de amor de Deus, ao invés de se arrependerem, eles correram dessa luz e continuaram nas trevas. Porque ali nas trevas eles se sentiam à vontade para fazer toda sorte de pecado. Eles se sentiam bem. Então são dignos merecedores do justo juízo de Deus. Por quê? Porque rejeitaram a luz que os iluminou. Deus não é injusto. E eu penso que o justo juízo de Deus não pode ficar embaçado de nenhuma maneira. Então Deus deixa claras condições para ser salvos. E é somente crer. Então não foi que Deus determinou que eles seriam réprobos, que eles seriam pessoas que não iam crer, que iam ser condenados, porque Deus... Não, foi baseado na sua decisão de rejeitar a luz de Cristo. A luz de Cristo veio, os iluminou, Deus morreu por eles, e mesmo assim eles não rejeitaram. Então eles vão ser condenados por pecados cometidos em sua absoluta consciência, conscientes dos pecados que eles estão cometendo. E nós afirmamos isso, amados, porque a luz de Deus, quando a luz de Deus vem sobre uma pessoa, a luz de Deus ilumina o caminho da redenção para essa pessoa que está em trevas, e somente com a luz de Cristo ela pode ver o caminho para voltar para o Pai. Então quando a luz de Deus ilumina, ela mostra a condição do pecador e mostra o caminho para Deus. Porque primeiro a pessoa está em trevas e não consegue ver o caminho de Deus. O Espírito Santo ilumina esse caminho. A luz de Cristo vem e ilumina esse caminho dizendo, é por aqui. Mas logo a pessoa tem um momento da sua vida onde ela diz, eu não quero seguir esse caminho. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que sabem que o lugar deles estar é aqui, mas eles não estão. Por quê? Porque preferiram mais as trevas do que a luz. Eu já conheci pessoas. Eu entrei uma vez em um lugar, era um restaurante, eu fui comprar uma comida chinesa, e eu entrei com minha Bíblia. Estava um homem de um lado assim, tomando cerveja, e ele
ele fica olhando para mim a Bíblia. E eu estou esperando o pedido. E ele começa a chorar. Aí diz: ô irmão, que Bíblia é essa? Aí começa a falar comigo, né? Eu comecei: não, mas a Bíblia é assim, assim. Aí ele falou: esse é o lugar que eu quero estar, que eu devo estar, mas eu não posso. Por quê? Então, quando eu venho ver os detalhes da sua vida, ele tinha estado na igreja, tinha conhecido, mas um dia decidiu somente sair. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus é misericordioso, e qual o filho pródigo, ele iluminará o caminho de volta àqueles que são seus. Amém? Então, nós vemos um exemplo grande. Eu vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro é o exemplo do apóstolo Paulo. Um grande homem, todos conhecemos a história. Um homem que, quando foi iluminado pela luz de Cristo, ia no caminho de Damasco, e a luz de Cristo veio no seu encontro. O primeiro que ele fez foi o quê? Ele caiu e se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que essa luz vinha de Deus. E em lugar de fugir dessa luz, ele correu à luz de Cristo. E nós vemos, já conhecemos a história do apóstolo Paulo. Já conhecemos a história do apóstolo Paulo, como Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Mas me chama a atenção esse primeiro momento, quando o apóstolo Paulo foi iluminado pelo Senhor. Imediatamente ele reconheceu que Deus era a luz e disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? E se colocou em humildade diante de Deus. E não decidiu fugir e continuar uma vida de pecado. Uma pessoa, amados, que já foi iluminado pela luz de Cristo e amou mais as trevas do que a luz, no dia do juízo não poderá alegar nada diante de Deus. Porque já Deus fez tudo o que tinha que ser feito por aquela pessoa. Quando a luz de Deus ilumina a um homem, ela atinge o profundo do ser humano. A luz do Senhor é uma luz moral, é uma luz mental, é uma luz espiritual, é uma luz reveladora. É uma luz moral, por quê? Porque ela mostra nossa verdadeira moralidade. Antes de nós chegarmos ao caminho do Senhor, nós tínhamos uma suposta moralidade, uma moralidade relativa, baseada no que nós criamos. Mas quando a luz do Senhor vem, ela mostra nossa verdadeira condição. E a Bíblia nos ensina, amado, que todas as justiças dos seres humanos, sem Deus, são como um trapo de imundície. Ninguém poderá se justificar com justiça própria diante de Deus. Então é aí quando a luz do Senhor nos ilumina e Ele faz que nós vejamos para o nosso interior. E então nós vemos realmente que nós estávamos sujos por dentro. Estávamos sujos por dentro. Mostra que realmente nossa moralidade realmente era um trapo de imundície diante de Deus. E Deus mostra no espelho da sua palavra nossa verdadeira condição. Eu estava fazendo uma vez um PGM lá no meu país, e a gente começamos a trabalhar numa casa, levando a palavra de Deus, ensinando. A irmã congregava com a gente, e ela disse: olha, eu quero que vocês façam um PGM lá em casa. Ela tinha o pai dele era policial. E ele, uma vez falando comigo, ele disse assim: quando eu pego os bandidos, eu levo ele para meu escritório. Ele tinha como é o nome? Uma patente, né? É o nome. Alta. E ele disse: eu levo eles para o meu escritório. E eu não peço para eles me dar dinheiro, não. Eu espero que eles ofereçam. Mas ele disse aquilo com orgulho. Para ele era um orgulho, dizendo que ele não pedia suborno de ninguém. Na concepção de justiça dele, estava correto no que ele pedisse dinheiro
para soltar o bandido, mas que o bandido lhe oferecesse. E isso era uma bandeira na sua vida. Essa era a justiça para ele. Quando a luz de Cristo vem iluminar, diante do espelho da palavra, essa justiça não vale de nada. É trapo de imundície. E cada um de nós também tínhamos nossa vida baseada numa classe de justiça, num tipo de que nós pensávamos que era justiça. Porque nós fundamos nossa vida em ideologias, em filosofias, que é nossa filosofia de vida. Mas veio a maravilhosa luz de Cristo. Ao respeito dessa luz, quando ilumina e toca o mais profundo do coração, eu também quero citar o exemplo de Jesus, no caso da mulher adúltera, lá em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Quando a mulher adúltera foi trazida diante de Jesus, e todos conhecemos bem a história, claro, foi trazida para fazer valer uma justiça de uma imoralidade real, que realmente tinha acontecido. As pessoas que acusavam essa mulher não estavam inventando a história. A injustiça aconteceu. A falta realmente aconteceu. Eles vieram denunciar uma coisa que estava de fato acontecendo. E era uma grande oportunidade para eles tentar a Jesus. É uma grande oportunidade para ver, para colocar a Jesus numa situação muito estreita, né? Na mentalidade deles. Então ela foi encontrada no ato mesmo de adultério, em flagrante adultério. Aí os líderes religiosos disseram: olha, esse é um momento para nós. Vamos ver qual é a resposta de Jesus. E a Bíblia nos ensina na história que eles falaram para tentar a Jesus. A lei, se Jesus não mandava apedrejá-la, então Jesus não era o Messias. Então havia que crucificá-lo, porque publicamente ele tinha deixado de reconhecer a lei de Moisés, né? Então era um momento perfeito. Eles estavam trazendo essa mulher, só que o que eles não sabiam, que quando a luz de Cristo iluminou o profundo do ser daquela mulher, a luz de Cristo foi tão poderosa que também iluminou o mais profundo do coração deles. Atingiu eles também. Isso me lembra como quando aqueles 3 homens foram jogados numa fornalha de fogo. E o fogo era tão grande que atingiu eles. E os 3 homens não morreram, porque Deus estava com eles, e aqueles 3 morreram. A luz de Cristo assim de poderosa não somente iluminou esta mulher, mas também a luz de Cristo irradiou o coração daqueles homens. E Jesus escrevia em terra. E enquanto eles voltaram a perguntar acerca do que era para fazer, eles mesmos disseram: porque a lei de Moisés diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. Mas realmente era isso que a lei de Moisés dizia? Era isso? Não, a lei de Moisés não dizia isso de maneira alguma. Ao menos não assim da forma que eles estavam interpretando. Vamos ver o que diz Moisés. Êxodo capítulo 20, versículo 14. E Levítico capítulo 20, versículo 10. A lei dizia: não adulterarás. Só. Não adulterarás não é a mesma coisa que dizer aquele que fosse achado no flagrante ato de adultério. São duas coisas diferentes. Diferentes. E em Levítico 20, 10 diz assim: se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ambos teriam que ser mortos, né? Segundo a lei. Eles estavam citando a lei de Moisés. Ambos tinham que ser mortos. Então, cadê o homem? Eles não trouxeram o homem. Mas Moisés não está dizendo que tinham que ser pegos no flagrante ato de adultério. Moisés não estava dizendo isso. O mandamento era tanto igual para o homem como a mulher: não adulterarás. Em hipótese alguma, não adulterarás. Não era que ser encontrado no ato mesmo, porque se não era encontrado no ato mesmo, podia adulterar quantas vezes quiser. Então, essa era a forma relativa da justiça deles. Uma justiça baseada nos conceitos deles.
e para eles era uma bandeira de moralidade. Mas a luz de Cristo atingiu eles. E quando eles foram surpreendidos por Jesus, porque Jesus falou assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro em atirar uma pedra contra ela. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela sua própria consciência, foram retirando-se um por um, dos mais velhos até os últimos. Por quê? Porque a maravilhosa luz de Deus tocou na falsa moralidade que eles tinham. Mas vemos aqui um exemplo maravilhoso, dois exemplos claros. Na primeira, da mulher, que foi iluminada pela luz de Cristo. Ela não fugiu da luz de Cristo, ela veio e reconheceu a condição de pecado dela e foi perdoada na mesma hora. Aqueles outros, em lugar de fazer a mesma coisa que a mulher fez, eles fugiram e saíram a trabalhar um argumento mais poderoso para vir em contra, rebelando-se em contra de Deus. Temos esses dois exemplos. Só nesse exemplo vemos as duas atitudes. Eles podiam ter se arrependido e poder dizer: é verdade, nós também somos pecadores. É verdade, nós estamos fazendo as coisas erradas. É verdade, nós estamos tentando aplicar uma justiça que nós mesmos estamos invalidando. Porque era para serem trazidos os dois. Não foram pegos no ato mesmo de adultério, então era para serem trazidos os dois. Mas o assunto era só com a mulher. Jesus poderia ter tomado esse argumento para dizer: olha, a lei de Moisés não disse isso não. E Jesus conhecia bem a lei. Jesus podia tomar esse argumento. Mas Jesus não foi ali, Jesus foi além, no mais profundo do ser humano. E tocou o coração deles. Seus pecados foram descobertos, ficaram à luz do dia. E o Senhor revelou que eles não eram para nada morais. Eles só fugiram diante daquela luz. E Jesus falou para a mulher: vete e não peques mais. Mas depois, nessa mesma passagem de João, no versículo 12, Jesus continua falando assim. De novo lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo. No próprio relato: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E a mulher, que antigamente era adúltera, acabou de ser iluminada por aquela luz e seguiu Jesus. Seus pecados foram perdoados, enquanto daqueles outros continuaram na condenação. A luz de Cristo, amados, é uma luz mental também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 nos ensina isto. Existe uma realidade nos cristãos. Nós fomos iluminados pela maravilhosa luz do Senhor e fomos trasladados das trevas para o reino de luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já não estamos em trevas. Isso significa que nós estamos experimentando de dia em dia uma transformação de nossa mente. É uma luz maravilhosa que não somente nos iluminou aquele dia para que nós reconheçamos nossa condição de pecado, sino que dia a dia ela nos continua iluminando as áreas das nossas vidas, continua entrando no profundo de nosso ser, porque o propósito de Deus é nos santificar, como hoje foi falado de manhã, para Deus vir buscar uma igreja santa, limpa, sem mácula, sem contaminação. Então de dia em dia Ele vai começar a tratar com a sua vida, com a minha vida. Cada dia Ele vai tratar aspectos da sua vida. Ele vai ir além, Ele vai ir no profundo, até nos perfeccionar para a sua glória. Então já nós não pensamos da mesma forma. Nós mudamos nossa maneira de pensar e, como consequência, nossa maneira de viver. Deus, segundo o texto de 2 Coríntios 4:6, que eu acabo de citar, é quem resplandeceu o nosso coração e em nossa mente. Nossa mente é onde se aloja o conhecimento. Mas nós sabemos que nós não somos salvos pelo conhecimento bruto, mas somos salvos pelo conhecimento da graça de Deus em nossos corações, que abre nossos olhos espirituais para nós podermos enxergar a verdadeira realidade espiritual que nos rodeia. É por isso que Deus afirma: quem crê em Jesus já não está em trevas. Então quem não crê está em trevas. Não foi, e isso nós temos muito claro, pelas nossas próprias capacidades, mas porque o conhecimento de Deus
veio a nossas vidas. Não foi porque sejamos mais inteligentes do que o outro. Foi porque a graça de Deus nos iluminou. O Espírito Santo guiou o caminho para nós virmos o caminho do Senhor. Antigamente nós fazíamos a vontade da nossa carne e de nossos pensamentos. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz que éramos por natureza filhos da ira, o mesmo que os demais. O que significa isso? Que a ira de Deus estava repousando sobre nós. Éramos merecedores dessa ira de Deus, mas sua graça resplandeceu. E nós fomos trazidos do reino das trevas ao reino do seu amado Filho Jesus. Agora nossa mente foi mudada totalmente. Agora Deus é o centro da nossa vida. Ele encheu nossa mente da sua sabedoria e não da sabedoria desse mundo. Agora Ele encheu nosso coração e escreveu as leis no profundo de nosso coração. Esse é o novo pacto que Ele prometeu que iria fazer. Colocar a lei no profundo de nossos corações. Quando eu falo coração, falo mente, falo entendimento e não esse coração de carne. A luz do Senhor é uma luz espiritual. Essa luz, amado, nos revela um mundo além do mundo que nós conhecemos. Quando nós estávamos em Cristo, nós só conhecíamos o mundo, enxergávamos o mundo de uma maneira natural. Éramos ignorantes no que respeita ao conhecimento de um reino espiritual, de leis espirituais que regem esse mundo. Nós não conhecíamos nada disso, nós vivíamos conforme os desejos da nossa carne. Obedecíamos cegamente aos desejos da nossa carne. Agora nós somos conscientes de uma nova realidade, de uma nova vida em Cristo. As pessoas, amados, que vivem nos prazeres desse mundo, é porque o único mundo que eles conhecem é esse. Eles só conhecem esse mundo. Aí você se pergunta por que as pessoas vivem nessa dissolução, nesses prazeres, como se isso fosse o último. É porque realmente para ele é a última coisa. A ideia deles é: desfruta desse mundo, porque além desse mundo não tem nada. Então eles têm que desfrutar desse mundo, porque para eles o mundo termina aqui. É a lógica deles. No seu entendimento é muito lógico. Mas quando a luz de Cristo chegou a nós, Ele iluminou a existência de um mundo espiritual. E Ele foi além, Ele iluminou a existência de um mundo futuro que espera a todos os filhos de Deus. O mundo lá, ele não entende que existe um mundo além, um mundo futuro, uma vida por vir. Por isso eles vivem dessa forma. Eles têm que desfrutar tudo aqui. Eles têm que ter todos esses prazeres aqui. Porque eles não enxergam outro mundo. Então eles veem hoje como se o mundo fosse acabar amanhã. E fazendo isso e outro porque o mundo vai acabar amanhã. Porque realmente para ele não existe outro mundo. Mas nós que fomos iluminados pela maravilhosa luz de Cristo, sabemos que há um mundo além. Uma casa não feita de mãos, eterna nos céus, que Ele preparou para todos nós. Então, conforme essa fé nos santificamos, conforme a essa fé, a gente trabalha de dia em dia na sua vida. E toda vez que Deus entra com a sua luz maravilhosa e ilumina alguma área das nossas vidas, nós mudamos, porque sabemos que é Deus limpando nossos corações e nossa vida para esse maravilhoso encontro com Ele. Encontro. Às vezes mistura o espanhol, né? Esse maravilhoso encontro com Ele que estamos esperando. Nós esperamos uma vida por vir, amados. Nós esperamos uma vida eterna. E a luz de Cristo iluminou esse mundo espiritual que antigamente nós desconhecíamos. Como nós não esperamos todo nesse mundo, e Paulo faz uma afirmação em 1 Coríntios, capítulo 15. Se nós somente esperamos nesse mundo, somos os mais dignos de... A minha Bíblia em espanhol diz de comiseração. É de compaixão. Somos os mais miseráveis. Se somente esperamos nesse mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou. Nós esperamos não somente nesse mundo, mas um mundo por vir. Então nós somos miseráveis. Graças a Deus. Amém? Ele abre nossos olhos. Eu lendo um livro do Príncipe dos Pregadores, achei um
um extrato do livro onde ele trazia um testemunho sobre uma mulher cristã que havia passado mais de 18 anos da sua vida orando pelo seu esposo para que ele viesse os caminhos do Senhor. Enquanto esses 18 anos passavam, aquele homem só ficava mais cruel com a esposa. Mas a esposa dele, depois de tanto orar por ele só se comportava rude com ele, tratava mal ela, humilhava diante das pessoas. Um dia, ele estava bebendo com seus amigos, era 2 horas da manhã, e ele disse assim, disse para os amigos dele: a gente vai ir para minha casa, e quando eu chegar, minha esposa vai descer da escada, ela vai se levantar e ela vai fazer uma, como foi o nome que ele usou? Uma sopa muito gostosa para nós. Aí os homens disseram: irmão, é 2 horas da manhã. Mesmo assim ela vai se levantar alegre e vai preparar uma sopa para mim e para nós. E efetivamente assim foi. Ele chegou lá 2 horas da manhã, bateu a porta, a esposa desceu. Oi, meu amor, Deus te abençoe. Oi, meu filho, cumprimentou todo mundo. Passe, senta, fica à vontade. Eu vou preparar uma coisa para vocês lá na cozinha. Ele entrou lá na cozinha, começou a preparar uma rica sopa para eles. E ele, enquanto isso, ele fazia assim com o rosto: tá vendo o que eu disse? Eles ficaram surpresos por isso. Mas um deles disse: por que tu trata a tua esposa assim? Ele só não respondeu. E ele ficou muito admirado de ver como ele tratava a sua esposa daquela forma. Os amigos. Um deles foi perguntar. Disse: por que com tanto carinho? Aí ela falou o seguinte: eu tenho 18 anos orando pelo meu esposo, para que ele venha ao caminho de Deus. E cada dia ele só piora. Eu me temo que ele realmente não vai ser iluminado pela luz do Senhor. Então, enquanto ele viva nesse mundo, eu vou dar o maior prazer que eu possa. Eu vou tentar fazer ele feliz o mais que eu possa, porque eu me temo que a única felicidade que ele vai ter é a felicidade deste mundo. Ele não vai gozar de uma vida eterna. Então eu me propus fazê-lo feliz até o último dia da sua vida. É poderoso, né, irmão? A compreensão daquela mulher, a paciência e o amor daquela mulher. Mas o que eu quero tomar em conta é em relação à felicidade desse mundo. Por isso é que muitas pessoas vivem assim, porque eles não têm esperança de uma vida posterior. Eles têm que desfrutar tudo aqui, porque eles não vão a ter uma vida eterna. Isso deve falar para nossas vidas quando nós enxergamos. E a propósito de que a semana que vem nós começaremos a estudar o livro de Jó, e é muito importante nós vermos, porque quando a gente vê pessoas ímpias prosperarem, eu tenho certeza que cada um de nós tem se feito essa pergunta: por que aqueles prosperam? Por que aqueles ímpios fazem isso, fazem isso? E parte dessa resposta seria essa: porque eles só têm uma felicidade neste mundo e não terão uma felicidade posterior. Nós estamos sendo preparados para uma vida futura. Por isso, nós podemos sofrer nesse mundo, porque uma vez a morte vindo às nossas vidas, nós teremos uma vida gloriosa, eterna com o Pai. É uma luz reveladora, a luz de Cristo, a luz de Deus é uma luz reveladora. Ela revela tudo o que há no nosso ser. Efésios capítulo 5, versículo 13 afirma que a luz tudo o manifesta. Eu tenho certeza que se isso aqui fosse escuro e nós teríamos que fazer o culto sem essa luz. Eu tenho uma camisa que ela é muito bonita, irmão. Eu até hoje lamento eu ter perdido essa camisa. Muito bonita, eu acho muito bonita. Ela tem um ponto aqui e por isso eu não uso ela. Mas se hoje se estivesse aqui desligado sem luz, eu usaria. Porque vocês não vão ver essa mancha.
é pequena, mas como ela é toda assim, ela dá para ver aquela mancha. E nós nos preocupamos por isso. Quando a luz manifesta, ela manifesta tudo. Aquela é uma manchinha pequena, mas ela manifesta tudo. Isso que é a luz de Cristo. Ela revela nossa condição de pecado e também revela a solução para o pecado. Ela revela o caminho para a redenção, revela ao Pai. A gente não vai crer em Jesus se não for revelado o Pai para as nossas vidas. Se não for revelado, nós não vamos crer. Não poderemos crer. Porque não existe capacidade humana alguma que possa produzir tal efeito, a não ser a força do Espírito Santo. Ela revela nossa incapacidade de vencer por si sós o pecado. Ela revela as manchas da nossa vida. Ela revela tudo. Ela revela o Evangelho de Cristo. Ela revela a luz do conhecimento de Deus, o qual nos tira da ignorância e nos traz para o conhecimento da verdade de Deus. Enfim, amado, a luz de Cristo, ela revela até o íntimo do ser humano. Então isso significa que uma vez sendo iluminados pela luz de Cristo, já não estamos em trevas. E a Bíblia categoricamente afirma isso, que aquele que segue Jesus não está em trevas, está em luz e portanto tem a vida eterna. João capítulo 8, versículo 12. Então andar em trevas, o que significa andar em trevas? Estar sujos pelo pecado, mas não saber que o estamos. Estar sujos pelo pecado, mas não saber que estamos sujos. Estar cada dia me aprofundando num abismo, mas não poder fazer nada para evitá-lo. Significa ir caminhando minha vida a escuras, tendo como destino o inferno, porque como já lemos em João capítulo 3, versículo 17 ao 19, quem não tem a luz, vive sobre uma condenação. Isso é fato. Quem mora nas trevas é cego. Então ele está acostumado à escuridão. Uma pessoa que nunca viu a luz, ele está acostumado à escuridão. Ele sabe se desplaçar, sabe se locomover sem luz. Ele nunca viu a luz, nunca precisou dela. Quando uma pessoa nunca viu a maravilhosa luz de Deus, pode até afirmar que essa luz não existe. É porque ele nunca precisou daquela luz. Então não a necessita. Muitos são capazes de negar que Deus existe, porque não conseguem ver a Deus. Mas não se pode pensar que não existe uma coisa só porque eu não a conheço. Sabe uma coisa, amado? A Bíblia ensina que não é difícil para Deus se revelar ao ser humano. A Bíblia ensina isso. O que é difícil é o ser humano suportar a sua luz, o resplendor da sua glória. E no Antigo Testamento, hoje foi citado também isso, em Levítico, nós vemos, amados, que todos os grandes homens, quando foram iluminados pela luz do Senhor, eles pensaram que iriam morrer. Eles caíram de joelhos e disseram: ai de mim que eu sou morto, porque sendo homem, tenho visto a luz de Deus, tenho visto o resplendor da glória do Senhor. Moisés, Ezequiel, Isaías. Em Êxodo 19, quando Deus manda o povo se preparar para encontrar-se com Ele, Deus pede ao povo o quê? Se santificar, se purificar. Manda lavar as roupas. Naquele pacto era literal, né? Claro que no Novo Testamento as roupas representam a justiça, nossa vida, né? Nós sabemos que você pode estar muito limpo por fora, mas internamente não estar. Mas o Senhor aqui, Ele manda o povo para se preparar para se encontrar com Ele, porque Moisés iria receber a lei de Deus. E Deus colocou até limites para que ninguém atravessasse os limites do monte, porque a lei do Senhor iria ser dada. E quando essa lei estava sendo dada, estava trovoando no céu, relâmpagos e uma luz gloriosa, e a voz de Deus que se ouviu falando com o povo de Deus, com Moisés, dando a lei do Senhor. E eles pensavam que iria morrer e pediram para Moisés colocar depois que Moisés foi lá e ficou perto de Deus, ele desceu resplandecente. Isso nos ensina que enquanto mais nos aproximamos a Deus, mais resplandecemos a luz do Senhor. Então Moisés subiu lá e quando ele desceu, eles pensavam que iria morrer porque o resplendor da glória de Deus foi passada para Moisés e pediram para ele colocar um véu para eles poderem falar.
sendo Moisés, nesse caso, o intermediário entre Deus e o povo. Então podemos ver que não é difícil para Deus se revelar ao homem. O que é difícil é o homem suportar a sua presença. Mas se uma pessoa, em humildade, amigo, irmão, se nós em humildade nos aproximamos diante de Deus, em busca de Deus, porque queremos resposta, porque queremos pedir ajuda, socorro a Deus, queremos entender algumas coisas, a Bíblia nos ensina que Deus não rejeita um coração humilde, que Deus pode se revelar ao mundo. Ele afirma isso na palavra, que quem chega a Ele com humildade, Ele não o lança fora. Não é difícil para Deus se revelar a uma pessoa. Agora, a maior dificuldade para o ser humano se poder encontrar com o Senhor, sabe qual é? A atitude do coração do ser humano. Muitas pessoas tentam encontrar a Deus, mas já saem com uma marreta de juiz na mão, tentando julgar a Deus. Não encontra Deus assim. Só se encontra Deus com um coração humilde. Então a pessoa vai e tenta buscar Deus nas razões, tenta buscar a Deus na filosofia, mas já vai com uma marreta na sua mão para julgar Deus, até sobre o que está acontecendo no mundo. Como pode uma pessoa encontrar a Deus assim? E como não conseguem ver a Deus, então eles voltam com grande ira em contra de Deus, só tecendo argumentos para negar a existência de Deus, só porque eles não conseguiram enxergá-lo. Mas nós que enxergamos a luz de Deus e o mundo espiritual, nós afirmamos que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. E que nós fomos iluminados pela luz de Cristo e por isso nós podemos enxergar o mundo espiritual. Quando Estevão estava morrendo apedrejado, ele estava vendo uma luz resplandecente do céu. E ele morreu com alegria, sendo digno de sofrer pela causa do Senhor. Enquanto estava sendo apedrejado, ele estava enxergando o mundo espiritual que os outros que estavam ali não estavam vendo. Essa é a maravilhosa luz de Deus, a luz da graça de Deus. Mas outras pessoas tentam se esconder dessa maravilhosa luz de Deus, colocando uma montanha de excusas, de argumentos, de desculpas, de argumentos próprios, que muitas vezes são até razoáveis. E vou dar alguns exemplos. Deus não existe. Eu não tenho ninguém para me acusar, ninguém para render contas. Quando eu morrer, tudo acabou. A vida é uma só, eu vou desfrutá-la aqui. Sou muito jovem, eu vou desfrutar minha juventude. Outra montanha é a riqueza. Ideias pessoais, que de tanto repetir essas ideias, já vem se tornando uma verdade na vida da pessoa. Uma filosofia, de tanto repetir, uma filosofia na vida da pessoa. Alguém me disse assim: eu não entendo como Deus assistindo permite o sofrimento das crianças. E é uma coisa que nem que me explica eu vou entender. Então já ele se fechou. Já ele não quer entender, mesmo a luz resplandecendo, não quer entender. Mas não é possível afirmar que alguma coisa não existe só porque eu não conheço. Mas o cego é assim. Pode até afirmar que a luz não existe porque ele nunca a viu. E as pessoas vivem segundo essas filosofias. Mas quando Jesus aparecer, todas essas montanhas de desculpas, de ideologias, ele vai aparecer nas nuvens do ar. E Apocalipse capítulo 6, versículo 14 ao 17, diz que quando Jesus aparecer para julgar os vivos e os mortos em sua manifestação e em seu reino, diz que as montanhas serão removidas, que os montes fugirão, que o céu se enrolará como um pergaminho. Isso quer dizer que as pessoas não poderão se esconder de Deus. Não poderão se esconder de Deus. Então essas montanhas de ateísmo, essas montanhas de razão humana, essas montanhas de lógicas de incredulidade, de falta de fé, de riquezas, os deixarão nus diante da presença da luz gloriosa do Senhor e do Cordeiro nas nuvens do ar. Se hoje você está sendo iluminado pela luz de Cristo,
Não fuja dessa luz. Venha de joelho aos pés de Cristo, para você ser iluminado o mais profundo do seu ser e você poder desfrutar da vida eterna. O Espírito Santo o conduzirá à verdade. A luz de Cristo é uma luz reveladora. Como eu disse no princípio, ela revela o mais íntimo do ser humano. E agora eu quero chamar sua atenção nessa noite, porque a luz de Cristo, ela é progressiva, como eu disse. Ela não só nos iluminou aquele dia para nós sermos salvos e entendermos a graça de Deus. Ela continua de dia em dia trabalhando nas nossas vidas. Ela vai iluminando. Porque quando nós chegamos na vida cristã, nós deixamos Deus trabalhar. Mas com o tempo, é como se nós fechássemos algumas portas de nossa vida para Deus. Não deixando que Deus trabalhe em algumas áreas da nossa vida. Hoje Deus quer iluminar o profundo do teu ser. O porão, aquele quarto, aquela habitação, aquele lugar que tu tem muito tempo mantido fechado, sem permitir a Deus trabalhar. Hoje a maravilhosa luz de Cristo está iluminando a tua vida. E não estou falando do ímpio, da pessoa que não conhece Deus. Estou falando da igreja de Deus. A luz de Cristo, amado, ela revela também nossa falsa espiritualidade. Isso a luz de Cristo fez no passado com o povo de Israel muitas vezes, iluminando uma falsa espiritualidade. Porque, como eu disse, no decorrer da vida cristã, nós vamos deixando algumas coisas de lado. Vamos deixando uma vida de oração, vamos desmaiando, vamos deixando passar, vamos priorizando outras coisas nas nossas vidas. Nossa fidelidade já começa a ficar, já começa a ser discutida. Essa fidelidade a Deus. Nossa vida espiritual tem coisas que vão minguando. Hoje a luz de Cristo está iluminando a sua igreja, mostrando que sua noiva precisa de um reavivamento. Talvez nós estamos cultuando, sim, fixo, domingo e renúncia. Talvez Deus esteja pedindo não um culto de uma liturgia, mas uma renúncia a hábitos que nós temos que atrapalham nosso relacionamento com Deus. Talvez esse seja o culto racional que Deus esteja pedindo de nós. E a luz maravilhosa de Cristo está iluminando hoje a sua igreja para entendermos que precisamos de um reavivamento. Eu sinto que eu preciso de um reavivamento. Eu não sei se você o está sentindo hoje, mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na vida da sua igreja, chamando a sua igreja à santidade, porque Ele quer se mostrar sua glória em pleno século 21, porque Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje e continuará sendo o mesmo Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus de milagre do passado é o mesmo Deus de milagre de hoje, mas é o mesmo Deus santo, também aquele que se manifestou no monte. E a Bíblia diz que se alguma ovelha ou vaca traspassava os limites do monte, quando Moisés estava recebendo a lei, iria ser traspassado. Hoje ainda Deus continua sendo santo da mesma forma. E Deus está pedindo isso, renúncia. Abandonar hábitos, coisas que estão prejudicando a nossa vida. Talvez Deus esteja pedindo não uma correta liturgia que nós fazemos, senão profundidade no que fazemos. Eu creio, amados, que a igreja precisa de um mover espiritual baseado no conhecimento, baseado no arrependimento. Talvez a maravilhosa luz de Cristo hoje esteja revelando que pode ter falsa espiritualidade em algum de nós. E que Deus precisa que nós manifestemos uma santidade verdadeira. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus falou isso para a nação de Israel. Deus disse assim: estou cansado dos seus sacrifícios, dos seus bodes. Estou cansado dos seus dias de repouso. Mas não foi o Senhor que estabeleceu isso? E ele já estava cansado, por quê? Porque a atitude do povo foi errônea, foi errada. O povo tomou os sacrifícios, que era o amor de Deus manifestado para o povo, a lei, os sacrifícios,
O sistema sacrificial levítico era uma manifestação de amor para o povo. E ele converteu o meio no propósito. O propósito era aproximar-se a Deus. E eles converteram o meio no propósito. O propósito não é vir fazer o culto aqui, amado. Esse é o meio para nos aproximarmos a Deus. O culto, a liturgia não é o ponto final. É um meio para nos aproximarmos a Deus. Então não termina no culto. Então nós cultuamos na nossa casa. Nós cultuamos com a nossa vida, com a nossa obediência. E o culto, a liturgia é um meio para nós louvar a Deus por tudo o que Ele faz nas outras 22 horas da nossa vida. 2 horas em que nós agradecemos por todas as 22 horas vividas em santidade diante de Deus. Não é se santificar para subir aqui. É já vir santos agradecer pelas outras 22 horas da nossa vida na presença dEle. É além, é profundo. Mas, como eu disse, um reavivamento baseado no conhecimento. Como falava o pastor Tênio hoje de manhã, não é um êxtase que eu estou caminhando sem saber para onde eu estou caminhando. Não é assim que Deus opera, não é mexendo a cabeça para um lado. Não é esse o avivamento que Deus quer. É profundidade do coração. É vida íntima com Deus. É entrega, é renúncia. E tudo isso Ele está fazendo hoje, sabe por quê? Porque a sua vinda está mais cerca do que ontem. Está mais próxima do que ontem. Porque Ele quer uma igreja santa, sem contaminação, sem ruga. Então por isso Ele hoje está tentando corrigir essas áreas da nossa vida, porque Ele nos ama. Amados irmãos, Deus ama a sua igreja. E Ele quer que essa maravilhosa luz de Cristo que hoje está iluminando esses aspectos da nossa vida, nós possamos atentar a essa luz. E não fugirmos dessa luz. Deixe que Deus entre nessas áreas profundas da sua vida, nessas áreas ocultas, nessas áreas que você negou a Deus a entrar, áreas de catividade. Mesmo salvos, temos áreas de catividade em nossas vidas, que precisamos deixar Deus trabalhar nessas áreas. E a luz de Cristo hoje está iluminando a sua igreja para fazer voltá-la ao princípio da santidade de Deus. Nós vivemos 2 santidades, uma santidade posicional. Pelo fato de estarmos em Cristo, somos santos. Ele nos vê como santos. Ele nos chama aos santificados em Cristo. E temos a santificação progressiva, da qual o pastor Eustênio falava hoje de manhã, que era a santificação onde nós vamos deixando hábitos, deixando atrás coisas, porque estamos avançando hacia a grande cidade de Deus, hacia o propósito daquele dia. Então vamos abandonando, deixando, mesmo que custe, mesmo que é difícil, a gente vai deixando, porque Deus está pedindo que vamos avançando hacia a Nova Jerusalém. E lá não entra nada imundo. Por isso Ele está hoje nos chamando a um reavivamento, a uma limpeza, a uma santificação. E Ele diz: santificaos, porque amanhã eu farei grandes coisas. Foi a palavra que Ele falou para o povo de Israel. E é a palavra que hoje continua vigente para as nossas vidas. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. E que permita Deus que nós possamos viver um tempo melhor na presença do Senhor. Vamos ficar em pé. E vamos primeiro agradecer a Deus, porque essa luz um dia nos iluminou. Não éramos dignos. E a luz maravilhosa do Senhor chegou até nós, iluminou nossas vidas, nos trouxe para o caminho do Pai. E também eu queria que você orasse, pedindo a Deus que essa luz ilumine áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas, para que nós possamos viver um tempo glorioso na presença do Senhor. Senhor Jesus, amado Deus, estamos diante da Tua presença e vimos por intermédio de Teu Filho, amado Jesus, te pedir perdão pelas nossas vidas. Senhor, pedir perdão por nossos erros. Senhor, que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, que o Senhor possa nos iluminar cada dia mais, progressivamente, até nós chegarmos aquele dia, Senhor, que quando Tu apareça nas nuvens do ar, nós possamos nos juntar contigo nas nuvens do ar
para a glória do teu nome. Senhor, abençoa a tua igreja, santifica a tua igreja. Senhor, trabalha na vida da tua igreja de uma maneira poderosa. Que o Senhor possa operar em nossas vidas essa santidade progressiva, que cada dia vamos nos santificando mais e mais diante da tua presença. É um chamado que tu nos está fazendo hoje. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E também se há alguém, Senhor, que hoje está sendo iluminado por essa luz, eu te peço que hoje, Senhor, o Senhor possa operar salvação para a glória do teu nome. Nos confiamos no teu poder e sabemos que somente tu és o único que podes nos trasladar das trevas à sua maravilhosa luz, como um dia fizeste com nós. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Se há em nosso meio alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus. Quando eu digo aceitar Jesus, é uma expressão muito evangélica, né? Mas realmente é Deus que nos aceita. Mas quando eu digo aceitar Jesus, é aceitar o governo de Deus na sua vida, para que a sua vida mude, para que as coisas sejam diferentes, para que a maravilhosa luz de Cristo possa tocar o profundo. A luz restaura. A primeira manifestação de luz foi na criação do mundo. Havia escuridão e essa luz se manifestou trazendo ordem e trazendo um universo maravilhoso que não estava à vista, mas a luz maravilhosa de Cristo o trouxe à vista. Então, amados, se alguém, nós estamos aqui, o pastor, você pode falar conosco também na saída. Que Deus nos abençoe e boa semana para a sua igreja.